Existe no senso comum uma crença de que o horror, o terror, o gênero, é o segmento do cinema que expõe as contradições, a barbárie, aquilo que é macabro na nossa realidade social. E é algo que não pode ser mais mentiroso, né? Visto que a arte, a cinematográfica sendo uma delas, são formas de denúncia e elaboração, reflexão da realidade. Então, não apenas o horror, enquanto gênero cinematográfico, expõe o que de fato é horroroso, é macabro no nosso mundo e na nossa existência. Outros gêneros farão isso também, desde a fantasia a dramas, como, claro, ação. Por que não? Os filmes de ação não costumam ser filmes muito profundos, com grandes roteiros ou grandes reflexões, mas no que consiste a exibição da barbárie e o horror da barbárie, muitos deles fazem um serviço de maneira bem competente, né? Muitas vezes esse basicamente é o único enfoque deles. O filme de hoje, Cyborg, de 1979, trata-se de um filme de ação pós-apocalíptico. Basicamente, ele é um filme com influências muito fortes de cyberpunk, né, num cenário apocalíptico, em que a Terra basicamente foi devastada por uma espécie de peste, uma doença, né? E as pessoas que sobrevivem a essa doença, ainda não foram infectadas, elas tendem a dominar e explorar os mais pobres, os mais indefesos, né? O que vai nos levar aí ao antagonista do filme, interpretado pelo ator Vincent Clean, né? Que é o Fender Tremolo. Esse cara, eu lembro dele nesse filme aqui e mais um, e ele simplesmente sumiu. Mas dos filmes de ação da época, os filmes oitentistas com essa pegada, né, um herói, né, um protagonista e um antagonista que rivaliza diretamente com ele, esse cara ele fez um bom trabalho nesse filme. Vou ser sincero. Ele não é um grande ator, né? Não esperávamos muita coisa dele, mas ele entrega um vilão realmente muito macabro e bárbaro nesse filme. E eu escolhi Cyborg para postar no canal justamente porque ele é um dos filmes do Van Damme, um dos poucos filmes do Van Damme, que o clima dele, o tom desse filme, ele nunca está aberto para piadas, para um momento de descontração. Ele se pretende ser dark o tempo inteiro. E não apenas para filmes do Van Damme no caso, mas filmes do gênero arte marcial ação da época, isso era muito incomum. Eles não eram filmes que necessariamente queriam se levar a sério o tempo todo. Se você pensar nos filmes clichê do, do Van Damme, que fizeram muito sucesso, né? Eles eram bastante pops na época, como por exemplo o Grande Dragão Branco, né? O Kickboxer, uh, que sempre usava a mesma formulazinha, né? O carinha lá injustiçado, o heróizinho que ia lá e derrotava todo mundo. Eles tinham momentos de descontração, né? Parecia aquelas cenas ridículas lá do Van Damme dançando com as mulheres. Eram coisas bem toscas mesmo, assim. Esse filme aqui, Cyborg, ele não tem isso. Ele quer mostrar degradação o tempo inteiro, barbarismo o tempo inteiro, né? Então, eu sinto muito a influência de cyberpunk nesse filme, mas eu creio que Mad Max, né, um filme bem anterior aí, bastante tempo anterior a ele, né, mas que ainda era feito teve sequências na década de 80. Mad Max eu creio que teve um impacto muito forte nesse filme. Ah, não, não necessariamente apenas em relação a tom, mas também a figurino, a cenário, né, o clima que você aplica a uma película. E eu acabei gostando bastante desse filme na época, embora ele tenha sido um fracasso de crítica, ele me divertiu bastante, porque
quando ele se propõe a ser sério, quando ele se propõe apenas a exibir um cenário desgraçado, como é o do filme, pessoas sofrendo com ele, algumas tentando sobreviver e trazer condições de vida mais dignas para outras, ele coloca-nos diante a uma gangue, a um vilão, que o interesse dele é manter o status quo. Não, o cara ele não quer que a sociedade volte a se estruturar novamente. Ele não quer saúde, condição de vida para os outros. Ele quer que elas se fodam mesmo, que elas estejam mergulhadas na merda, na doença, para que assim ele possa as explorar. O cara é mau. E eu acho que em muitos filmes de ação dos anos 80 faltou vilões assim, né? Tínhamos bons antagonistas em filmes de ação, mas um vilão que você olha pro cara e fala, esse cara é mal pra caramba. Esse cara não dá pra negociar com ele, não dá pra ser razoável com ele. Esse cara é ruim mesmo, né? Então, Cyborg, dos filmes do Van Damme, pra mim ele é diferente nesse sentido. Ele se propõe a mostrar de fato a barbárie e insere no roteiro, né, no contexto, na história, um vilão que realmente é um cara maldito, né, um cara que se alimenta, que sobrevive do sofrimento alheio, né, que ele causou tanto ao protagonista como a todas as pessoas ao redor dele. Para não demorar muito com esse áudio, visto que ele é sempre, né, introdutório, apenas uma curiosidade. Os produtores do filme na época, eles eram pessoas que gostavam de rock metal. Não sei se as pessoas sabem disso. Mas os nomes de personagens do filme são todos relacionados a marcas que produzem instrumentos ou tecnologias musicais muito usadas pelo gênero, tanto pelo rock quanto pelo metal. Né? Por exemplo, Gibson Rickenbacker. Né? Tem no nome o nome da fábrica, né, da Gibson, e tem a Rickenbacker, que fabricava baixos. O antagonista chama Fender Tremolo, né? Marshall Strat, né? Pure Prophet. Pure fabrica baterias, né? Tem o Les, que vem de Gibson Les Paul. É uma curiosidadezinha aí que fica para vocês, caso ninguém tenha percebido, se atentado para isso até hoje. Os produtores eram muito fãs de rock metal e acabaram fazendo essa homenagem a empresas, né, que trabalham diretamente na produção de equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais. Para quem for assistir o filme, os links estão aí na descrição. O reprodutor ele pode ser usado diretamente pelo Google Drive, onde esse filme foi postado, e lá vocês assistirem ele em full screen. Um filminho de ação aí para quebrar o ritmo dos filmes de terror que eu tenho postado até então. Bom filme, pessoal, e até a próxima.